Então veja bem, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Gênesis, para a gente iniciar essa segunda aula. Gênesis capítulo 26, versículo 34. Gênesis capítulo 26, versículo 34. Olha só, todos acharam? Olha o que diz. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Seja bem-vinda quem chegou agora. Shalom, boa noite. Boa noite. Irmã Regiane, seja bem-vinda. Entrou pelo link no grupo? Obrigada. Sim? Foi pelo Instagram? Fui convidada pela pastora Cris. Seja bem-vinda, então. Está ganhando de presente uma aula. Isso, o senhor tinha liberado e ela está no processo da conquista do que a gente está aprendendo. Amém. Amém. Vocês podem observar que, como eu sempre venho falando, quando você entende como você deve funcionar, não como o possuidor da bênção, mas como aquele que se torna a bênção, você fica generoso. Você se torna verdadeiramente um abençoador. A primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês é que unção é uma coisa, salvação é outra coisa e bênção é outra coisa. Três coisas diferentes, tá? Eu vou entrar aqui na Bíblia agora. Quem chegou agora, não saia, porque você pode perder a maior mudança para sua vida ministerial, conjugal, financeira, tá? Em todas as áreas, inclusive emocional. Gênesis 26, versículo 34. Anota aí, eu vou ler de novo para quem chegou agora. Diz assim, ó. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Pai, eu oro nesse momento, Senhor Espírito Santo, declaramos diante de tua presença, ao subir nos teus tribunais, para declarar que o Senhor é Deus soberano e que não há outro Deus semelhante a ti. Pai amado, nós queremos, nesse momento, declarar em todas as dimensões espirituais que o Senhor é o único soberano Deus, que não há outro Deus semelhante a ti, que o Senhor é o Criador dos céus e da terra, e que toda língua confessará ao Senhor, e que todo joelho se dobrará ante a tua presença santa. Senhor, nós queremos entrar nessa dimensão profética agora, de adoração. Queremos entrar nessa dimensão de poder, de ativação profética. Pai amado, eu quero me conectar, Senhor, com a escola dos profetas. Que haja, Senhor, liberações nesse momento, Senhor. Eu quero fazer, Pai amado, uma ativação de um ambiente profético. Queremos declarar portais celestes abertos. Pedimos, Senhor, a liberação. Eu faço, Senhor, nesse momento. Peço ao Senhor, meu Deus, como teu filho, como sacerdote da nova aliança, a liberação, Senhor, a ordem, a Metatron, o anjo dessa regência, e também Fanuel, o anjo
da sala dos médicos cirurgiões que interage através do portal SAMEC, através do portal P, a sala dos médicos, a sala dos comunicadores. Tei folka dele paborostenda andigneva haselefatur que merediesa, estekireva celebracatai. Oh Deus, queremos ativar, Senhor, nesse momento, que os portais de glória se abram, as nuvens de glória se manifestem, que haja, Senhor, liberação de pó de prata, de pó de ouro, Senhor, que haja as operações dos anjos, Senhor, nesse momento, porque nós estamos falando da palavra viva, a palavra pulsante que carrega todo elemento de santidade, de luz e poder em seu corpo ressurreto, o único corpo humano que está à destra do trono do Deus Todo-Poderoso, o corpo de Yeshua, o primogênito dos mortos, aquele que anuncia uma geração, uma comunidade, uma nova nação de pessoas que, à semelhança deste corpo ressurreto, terão também os seus corpos ressurgirão das sepulturas no momento do arrebatamento. Nós cremos, ó Deus, sendo o Senhor primogênito dos mortos, nós ainda não passamos pela morte, porque a morte não passou por nós, porém há aqueles que dormem. Nós, portanto, entraremos, Senhor, por esses portões de glória e nos assentaremos diante de tua presença e cearemos contigo, Senhor. Por isso, ó Deus, eu quero declarar toda honra, tributar louvor a ti, meu Deus, meu mestre, meu rabi, Senhor Espírito Santo. Fala com a tua noiva, com a tua igreja. Ministra os downloads espirituais, Senhor. Que haja, Senhor, ruptura de paradigmas, de padrões e estruturas de pensamento greco-romana. Se dissolva e se desconstruam através das espadas curtas e longas das ministrações dos reprogramadores da genética, produzindo e ativando o gene de realeza de Cristo. No nome bendito de Jesus, eu te agradeço porque o Senhor me ouviu. Amém. E amém. Quem chegou agora, chegou mais algumas pessoas aí, e eu quero que vocês leiam Gênesis, anota, versículo 34. Vou ler pela terceira vez para atualizar. Gênesis 26, 34 diz assim: Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Eu iniciei o comentário seguinte de que três coisas são muito norteadoras. Três coisas são completamente diferentes entre si, porque todos nós, quando começamos a caminhar, nossa caminhada cristã, nós queremos entender porque nós fomos livrados da ignorância. Nós saímos do império das trevas, da poluição, a infotoxina, as informações erradas que se constituem em massa fisiológica em nosso corpo e que fica atrasando o nosso avanço espiritual. Haja visto, nós estamos envolvidos numa verdadeira guerra espiritual, inclusive midiática, de poluição de informações, inclusive evangélicas. Poluição de informação audiovisual. Era por isso que Deus separava os profetas para ir para o deserto, porque no deserto não tem nada. Lá você tem que se esvaziar de você. Lá você tem que aprender diretamente da revelação do Espírito Santo. Então, uma coisa eu quero já deixar bem orientadora para vocês. Bênção é uma coisa. Salvação é outra coisa. Unção é outra coisa. Talvez vocês nunca ouviram falar sobre isso. Talvez alguém não falou claramente. Talvez vocês tenham se familiarizado e tido algumas noções. Mas eu vou estar falando sobre isso aqui nessa segunda aula. Eu vou me esforçar para poder dar coerência no coração de vocês, porque a última aula durou mais de 2 horas. A última aula que falamos desse assunto sobre a bênção de Abraão. E talvez, eu quero crer que não, mas quem chegou agora vai conseguir entender o fundamento, porque eu estava explicando na outra aula sobre a origem do termo Melech-Tzedeque ou Malki-Tzedeque, rei de justiça, ou Melquisedeque, rei de justiça. São coisas totalmente diferentes. Por quê?
Melquisedeque não é o nome de uma pessoa, é um título. E eu expliquei para vocês sobre aquela alta que esse nome dizia respeito ao único sacerdócio que existia na época de Abraão, que era Sem, que no hebraico quer dizer Shem, e que eu provei para vocês que Shem no hebraico quer dizer o nome. Quem lembra dessa aula, diga amém. Sinaliza aí. Amém. Aquela aula foi surreal. Meu Deus. Eu descrevi para vocês as 10 gerações, a partir de Enos até Noé, e depois descrevi as gerações de Shem, descrevi a geração de Shem até Abraão, e trouxe para vocês que o significado dos nomes de todos eles formava um acróstico que estava apontando para aquele que estabeleceu a realeza desse sacerdócio, né? Que é Cristo. Eu mostrei para vocês em Salmo, eu vou ler aqui, 110, versículo 4, diz: O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Malquisedeque. Aqui ele está falando da pessoa de Cristo. Salmo 110, verso 4. Hebreus capítulo 5, verso 6. Hebreus capítulo 6, versículo 20. Hebreus capítulo 7, 20 e 21. São 4 textos que descrevem sobre o sacerdócio de Jesus Cristo, que é segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus estabeleceu este sacerdócio desde o Éden e vem passando de geração em geração. Eu vou ler rapidamente esses textos. Hebreus 5:6 diz assim. Hebreus 5:6 diz: como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 6:20, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 7:17 vai dizer também, portanto, se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E depois, versículo 21. Mas este com juramento por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. O texto que eu li com vocês, por que será que essas duas mulheres, Judite e Basemate, ambas se tornaram amargura de espírito para Isaac e Rebeca? Por que Esaú escolheu se casar, ou melhor, exatamente, Esaú escolheu se casar com duas mulheres. Gente, desde a época de Abraão, havia, no princípio, na história, o desejo, a busca pela bênção. Os reis queriam ser abençoados. Havia a cultura, desde o princípio, aonde os reis se agigantavam com as suas riquezas. Havia uma concorrência entre reinados, os conquistadores, que eles queriam descobrir, eles queriam encontrar em um lugar o segredo aonde eles poderiam se tornar homens prósperos, homens abençoados. Você vê que isso se estendeu até os dias de Salomão. Salomão também carregava essa coisa, que ele foi visitado por uma rainha de Sabá, e ela ouviu falar da sabedoria de Salomão, isso chamou atenção. Como é que um homem tão sábio ia muito longe os testemunhos daquilo que acontecia no reinado de Salomão, a ponto dela trazer
tanto presente, pedras preciosas, ouro. Ela veio honrar a vida de Salomão. Ela queria honrá-lo. E com isso, ela é surpreendida, porque Salomão já entendia o princípio da honra. Já entendia o princípio da honra. Ele já sabia que só quem governa, só quem carrega a bênção são aqueles que aprenderam a honrar. Então, havia aquela coisa de as pessoas levarem presente, as pessoas de levarem as suas pedras preciosas para honrar os reis, porque eles entendiam que, com isso, esses reis, de alguma forma, estariam transferindo alguma forma sobrenatural de bênção, de prosperidade. E isso era uma cultura antiga, lá dos primórdios. Agora, eu quero trazer para vocês, Isaac, ele, desde quando Abraão teve toda a sua jornada de peregrinação, toda a família sabia que Abraão era um homem que ele tinha abandonado a terra dele, que ele tomou a sua esposa de forma corajosa e renunciou tudo à casa de seu pai e foi peregrino, foi para vários lugares, enfrentou batalhas, venceu reis, obteve despojos, teve muita guerra. E naquela época existia muito a cultura de contar as histórias. As famílias se fortaleciam pelas histórias dos seus antepassados. Então, Abraão havia deixado esse legado para o seu filho Isaque, de que o primogênito ele deveria ser aquele que levaria a bênção. Uma vez que Abraão, né, se encontrou com Melquisedeque, e aqui eu quero apenas trazer uma pequena introdução, porque Abraão, quando ele sai da terra dele, ele é apenas rico, ele não é abençoado, né, ele sai bastante rico. Em Gênesis capítulo 12, a escritura diz, capítulo 13, versículo 2, que era Abraão muito rico. Ele possuía prata, gado e ouro. Só que Abraão não era abençoado. Ser rico é uma coisa. Quando eu falei para vocês que salvação é uma coisa, unção é uma coisa, bênção é outra coisa, e aí eu poderia acrescentar um quarto elemento. Ser rico é outra coisa também. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Muita gente se equivocando, querendo aplicar o seu destino profético, vai sofrer comprometimentos no curso natural da sua caminhada quando você misturar isso numa panela, achando que porque milagres estão acontecendo, porque você ora e pessoas são curadas, então você está abençoado. Não é. Eu vou mostrar aqui na escritura para vocês. Ricos também não quer dizer que estão alcançando o favor do Senhor. Absolutamente. Abraão, ele era um homem ávido em aumentar a sua riqueza. Ele queria, de qualquer forma, mostrar para as outras nações de que ele era um homem muito próspero. Com isso, ele chega ao ponto de vender a mulher a primeira vez para Faraó. No final das contas, engana Faraó. A mulher só não engravida porque ela está estéril. Mas imagina, já pensou se ela não estivesse estéril? Uma nação surgiria depois, filhos de Faraó. Imagina o problema que seria no mundo uma nação. Vocês sabem o que significa Faraó, né? Vocês sabem o que significa isso. E Abraão, de olho na riqueza do Faraó, ele negocia a mulher mentindo, dando a entender que ela é irmã dele, com um pretexto de que, com medo de que o matasse, né? Porque ela era muito bonita. Então você vê, olha como o cara é esperto, né? Ele trazendo a mulher mais rica, mais linda que existia naquela época, era Sara, e ele chega na nação mais rica que existia. Ele é muito esperto. O que que ele faz? Eu vou pegar o dote do cara mais rico que existe, e ele vende a mulher, né? Pega o dote, cria um plano. No outro dia, a mulher, ele recebe a mulher de volta, traz um problema para a vida do faraó. O faraó dá para ele todos os seus bens, porque a Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 12 que Faraó, no versículo 20 do capítulo 12, deu ordens aos seus homens a respeito dele, de Abraão, e acompanharam
acompanharam-no, a ele, a sua mulher e a tudo que possuía. Isso quer dizer que eles não pegaram de volta a riqueza que ele havia dado para Abraão. Todos os dotes que Faraó pagou para Abraão, mesmo ele pegando a mulher de volta, ele deveria devolver e não devolveu, porque ele estava de olho era na riqueza. Então, Abraão deixou muito claro isso para Isaac, que o primogênito, na verdade, nunca deveria ter sido Abraão, Isaac e Jacó. Nunca deveria ter sido assim, porque Jacó não é o primogênito. O primogênito, aquele que abre a madre da mãe, é ele que vai herdar a bênção. Só por uma curiosidade, todo filho mais velho, todo filho que nasce hoje, de acordo com Êxodo 13, ele deve ser resgatado. O filho primogênito é aquele que carrega a porção dobrada de patrimônio espiritual, que se converte em patrimônio físico, também material, né? Por isso que os primogênitos são perseguidos, por isso que os primogênitos sofrem muito, né? Então, Abraão declarou para Isaac toda a historicidade dele. Isaac vivenciou, testemunhou as experiências de Abraão. Então, chega no momento da vida de Abraão que ele descobre, né, que Deus lhe guardou e honrou, tirando ele, sugerindo a ele que ele saísse da terra dele, de Ur dos Caldeus, né? Eu falei em outra aula, eu disse, Abraão chegou numa cidade aonde ele até prosperou, mas só que era a cidade, o lugar mais amaldiçoado da terra, que era Canaã, né? Ali ele cresceu um pouco, né? Canaã ele prosperou um pouco, mas nem sempre quando alguém está prosperando, quer dizer que Deus está aprovando a vida dessa pessoa. Nem sempre. Canaã é a cidade onde o filho de Noé, o próprio filho amaldiçoou ele, né? E chamam ele de cão, né? Ele deveria ser cão mesmo, mas cão é o diabo, né? Ele não era cão, né? Na verdade, a pronúncia é Ram, Ram, Ram. E Abraão vai para aquele lugar, mas ele entende que ali não é o lugar dele, ali não é o lugar para que Deus confirme o chamado dele. Então ele tem que se encontrar com Melquisedeque. E é Melquisedeque que ativa a bênção sobre a vida de Abraão. E eu não vou entrar em muitos detalhes, porque essa aula foi muito longa lá atrás, né? E com isso Abraão agora, através da sua descendência, né? E aí vem Isaac. Só que o desejo de Deus, né, era que essa bênção, Deus está honrando Abraão. O propósito de Deus é que a bênção dele viesse para gerações que viessem de Abraão. O Senhor prometeu para Abraão, na a tua descendência, eu vou honrar o que eu te prometi na tua descendência. Gálatas capítulo 3 vai dizer que a bênção era para o descendente. Quem é a descendência de Abraão? Ali é Cristo, a promessa para Cristo. Só que o Senhor Jesus Cristo resolve estabelecer reinos e sacerdotes. Então, essa condição de realeza, essa conduta de Meler-de-Sedeque, rei de justiça, ela agora não é mais apenas de Abraão, ela não é mais apenas de Jesus que herda a bênção, porque foi ele que estabeleceu esse título, essa qualidade da bênção. Porque muitas pessoas acham que. Vamos entrar aqui, o que é essa bênção final? Então, vou falar para vocês assim. Efésios, capítulo 5, vamos entender de onde vem a bênção no final. Qual é o propósito da bênção? O que é melhor, ser abençoado? O que é melhor? É ser rico? É melhor ser honrado? É melhor ser ungido? O que é melhor? Capítulo 6 de Efésios diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Anota isso, com promessa. Versículo 3. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Queridos, a tradução no original
desse pequena partícula aqui do versículo 3. Para que te vá bem e que sejas de longa vida sobre a terra, quer dizer, próspero e rico. Próspero no sentido de que não haja de que seja ausência de prejuízos, ausência de perdas, ausência de falta, a ausência de coisas fora do lugar. Essa é a tradução que está prometendo aqui no versículo 3, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Primeiro mandamento com promessa. Quem estabeleceu isso aqui? Foi Paulo, né, irmão? Paulo é uma benção, foi Paulo que estabeleceu isso aqui, né? Que legal. Não, negativo, não foi Paulo que estabeleceu isso, porque quem prometeu não foi Paulo. Quem estabeleceu isso daqui foi o Senhor, desde o princípio. Primeiro mandamento com promessa: honra a teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Aí eu volto para Gênesis, agora vocês vão entender. Quem está comigo aí, diz amém. 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 Maravilha, vocês estão ligados, gente. Por que Judite é Basemate, respectivamente, filha de Beri e a outra filha de Elon, o Eteu? Por que essas duas mulheres foram amargura, se tornaram amargura de espírito para Isaac e Rebeca? Eu quero que vocês anotem, queridos, bem aí, escrevam aí, ó, amargura de espírito. Amargura de espírito, vocês vão entender, né? Pode anotar bem, amargura de espírito, porque para que vocês peguem o que isso tem a ver na convivência desse casal, Isaac e Rebeca. Sabendo Isaac que Deus havia prometido a bênção na vida de Abraão, Deus cuidou de todas as maneiras para que a semente de Abraão não se contaminasse. Abraão vendeu a mulher, ela é estéril. Por que será que Sara não concebeu o filho e ela era estéril? A esterilidade de Sara foi uma maneira de Deus fechar a madre de Sara para que ela não contaminasse a terra dela. Ué, o que é a terra dela? Porque o homem, ele não tem o poder de colher. O homem não colhe. Quem colhe é a mulher. O homem planta, porque sêmen e semente são palavras derivadas de um mesmo termo. As duas palavras são gêmeas. Sêmen e semente nascem de um termo único. Na mente de Deus, o homem colherá a prosperidade. Na mente de Deus, o homem colherá todas as provisões para a sua vida em todas as áreas através de uma semente numa única mulher. Por isso que a Bíblia diz: deixará o homem, pai e mãe, e unir-se a uma só mulher, e os dois serão uma só carne. Então Deus guardou. Quem está vivendo a vida estéril até hoje é livramento. Receba essa palavra. Deus está te livrando de alguma coisa. Para que o teu ventre não seja o útero, um ventre que gere filhos para Lilith, filhos para Jezabel, filhos de iniquidade. Sexo fora do casamento vai gerar filhos de iniquidade, porque a semente do primeiro, o primeiro filho do casamento é o dízimo do Senhor. Então, Deus guardou Abraão, ele fez lá, trouxe a princesinha lá do Egito, errou, quis dar uma ajudinha para Deus, né? Mas Deus disse: não adianta querer, né? Não vai ser Ismael, não, meu filho, vai ser da madre, do ventre dela, tem que ser das entranhas dela, porque a prosperidade em todas as áreas vem da pureza dessa semente, desse sêmen, entendam? Por isso que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração. Porque, eu estou casada, mas quebrei a virgindade fora do casamento. Vai dar problema, vai dar problema. Então, o sonho de Isaac era que Esaú fosse o que ia carregar a bênção. Só que o que Isaac faz? Isaac era caçador,
Esaú era caçador, era aquele homem forte que caçava, a pessoa que carregava, o homem que carregava a virilidade, né? Ele era peludo, barbudão, então era o filho da força, né, de Isaac. Então, o sonho de Isaac, ele olhava para Esaú e pensava: esse menino aí que vai ser o que é o primogênito, que vai carregar a bênção do meu pai. Porque meu pai me ensinou que todas as gerações, civilizações viriam, que seriam civilizações de reis, governadores, autoridades, mestres nos ensinamentos. Mas Deus deu uma ordem para eles: não se casem com as cananeias. E foi aqui que foi a grande amargura de Isaac, o grande sofrimento de alma de Isaac e Rebeca. Porque, entenda uma coisa, Jacó, ele era aquele menino que ficava em casa, né? Ele era o menino que estava ali na cozinha perto da mãe. A gente entende pelos escritos históricos, Talmud faz alusão para alguns registros também, que Jacó nunca ia para longe. Jacó era aquele menino que estava sempre perto de Sara, sua mãe. Então Deus já havia revelado para, desculpa, Sara não, para Rebeca. Deus já havia revelado para Rebeca que o Senhor já tinha se aborrecido de Esaú. Por quê? Vocês vão observar, por exemplo, quando Isaac está velho, ele já está cego, né? Ele chama Jacó e diz assim, Gênesis 28, Isaac chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, olha só, lhe ordenou, dizendo: não case, não tome a esposa dentre as filhas de Canaã, os heteus. Levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Jacó fez certo. Jacó, ele tomou 2 esposas lá, sim, não fez totalmente errado, mas ele fez totalmente certo. Ele obedeceu o pai dele, né? Então, a vontade, queridos, de Isaac, o sonho de Isaac era que Esaú fosse o herdeiro da bênção do pai dele, porque era um orgulho. Isaac ouvia as histórias, né? Ele presenciou. Isaac, ele não era um bebê quando ele foi levado no Monte Moriá. Ele era um menino. Então ele teve a experiência sobrenatural de um cordeiro no topo de uma montanha. E, queridos, onde que um cordeiro vai aparecer numa montanha? Cordeiro só pode ser encontrado em pastos, né? Quem sobe em árvore é cabra. Vocês já viram cabra subindo em árvore? Cabrito sobe em árvore. Eu já vi isso. Bode sobe em árvore. Quem já viu isso aí? Fala aí. Pastor Elindiane já viu, né? Mas cordeiro, irmão. Agora você já viu crente? Crente quando quer dar problema, meu amigo. Eu não sei que crente é esse. Que ele sobe em árvore, ele sobe em muro, ele dá um jeito. Meu Deus do céu. Mas ovelha não. Ovelha é em pasto que você vai achar ovelha. É. Como é que uma ovelha vai aparecer no topo de uma montanha no Monte Moriá? Foi Deus. Então Isaac, vocês estão rindo, né? Isaac se torna a testemunha visual de todo aquele evento onde seu pai pega a adaga, o punhal, está a ponto de matá-lo. Imagina o coração do menino acelerado. Será que meu pai vai me matar? Ele aceitou, ele submeteu. Gente, é muito bonito ver a fé de Abraão. Mas eu quero chamar a atenção para vocês. Ninguém presta atenção em Isaac. Ele não era um menino de 5 anos. Eu tenho um menino aqui em casa que mexe no celular aí, que faz coisas que até eu ainda não sei. Mas ele tem 6 anos. Isaac já era um rapazinho. Ele entendia muita coisa. A fé do pai dele contagiou ele. Eu estou contigo, pai. Isaac ouviu quando ele estava lá embaixo, no sopé do monte, aonde Abraão diz assim para os servos: fiquem aqui, que eu vou lá e voltarei com meu filho. Vocês já leram isso? Em Gênesis, quando ele diz assim: eu vou lá e vou trazer o meu filho. Olha a fé de Abraão, gente.
Ele não tinha cordeiro. Ele estava crendo, isso me emociona, a fé de Abraão, que ele não carregava o Espírito Santo, irmão, não tinha o Espírito Santo na vida dele, não. Não tinha o Espírito para guiar, não. Ele simplesmente, Deus falou com ele, a voz de Deus, né? Então Isaac demonstrou fé desde menino, desde o monte. O menino que andava pelos montes, desafiando pela fé os propósitos de Deus. Então agora Isaac está compartilhando com Esaú. Imagina, eu quero crer aqui que Isaac chega assim com Esaú. Esaú, não vai muito longe, meu filho. Eu sei que você é caçador, você é flecheiro, rapaz. Eu sei que você é bom de caça, você é um guri, você é um baita guri. Você é pai d'égua, né? Você não é filho de uma égua, não, você é pai d'égua. Mas tem gente que tá rindo aí porque lembra de alguma coisa. Mas Jacó ficava ali, talvez Isaac chegasse ao ponto de dizer assim: Jacó, vai lá, pega uma faca lá, vai pro campo, vai aprender a caçar com seu irmão. Mas Esaú ia para longe. E nessas andanças, querido, de Isaac, de Esaú, ele acaba se envolvendo com as Etéias, as Cananeias, aonde ele contamina pelo sexo a bênção. Gente, aqui é uma revelação terrível. A bênção tem que estar nos seus ossos. Meu Deus. A bênção não está na sua voz. A bênção não está na sua roupa. A bênção não está no seu cabelo, no seu óleo ungido, na sua maneira bonita de orar. Eu conheço pessoas que oram igual Elias. Falam 16 palavras só. Senhor, para que todos saibam que tu é Deus, manda fogo do céu. E aí o fogo vem. Tchuf. Meu Deus. E conhece pastor Ineu Gruber. Pastor Ineu Gruber, ele começa a falar na live, parece que ele tá meio cochilando. É o jeito dele. Mas ele tem 16 ressurreições no ministério dele, catalogado. A bênção não está na potência de voz. A bênção não está na performance de quem louva bonito, de quem canta, de quem prega, de quem tem 1000 seguidores no Instagram. A bênção não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. A bênção está no seu código genético. Meu Deus do céu. Ai, Jesus. Me segura que eu vou correr aqui, Jesus. Olha só, gente, vamos seguir. Então, Esaú contamina a bênção, porque a bênção tem a ver com gerações. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Deus, ele é Deus de propósito, sacrifício e governo. Não existe pessoas que dizem assim, eu estou pagando preço, mas eu estou sozinho. Se você não está pagando um preço de sacrifício por alguém, você está fora do propósito de Deus. Apóstolo, eu não pago preço por ninguém não, porque eu estou numa luta terrível. É aí que está o problema. Propósito não se estabelece no isolamento. Você já viu esse profeta que sobe monte sozinho, diz, eu sou sozinho, e é Deus comigo, e eu com Deus, quem me chamou foi Deus. Eles pegam textos da Bíblia isolados, por exemplo, Paulo, só porque Paulo disse lá em Gálatas que quando ele desceu a Jerusalém, ele não consultou nenhum dos apóstolos, porque Jesus se revelou a ele, aí eles pegam aquilo e eles querem ser igual Paulo, apóstolo de fundamento, de fundação, e querem se comparar, né? Eles acham que também Deus vai revelar, trazer coisas para eles. Não, eu vou te abençoar. E tão equivocado, querido. Na nova aliança, ninguém anda sozinho, porque Deus prometeu que a bênção é para gerações. Quando Deus olhou para Abraão, ele já estava olhando para o útero de Sara. Eu quero abençoar esse rapaz, só que ele está querendo carregar o ouro de Faraó. Eu quero abençoar esse rapaz, mas ele tá achando que ele vai me ajudar pegando a princesinha de Faraó. Eu quero abençoar esse rapaz, mas ele quer dar um nó lá em Abimeleque também. Ele vai contar uma mentira para Abimeleque, sabe? Essa pessoa que fica ajudando, né, que paga preço, que é diferente. Quando você ajuda alguém, você entende que o sacrifício tem a ver com propósito. Propósito e sacrifício são, digamos, um casal que vai gerar governo. O governo é filho do propósito com o sacrifício. Governo. Então, Deus. Só uma pergunta, posso? Oi? Posso fazer uma pergunta? Pode fazer. É que eu fiquei aqui. Na sua explicação,
Esaú, ele tinha a idade de 40 anos quando ele se contaminou com a estrangeira que Jacó já tinha recebido a instrução. Esaú recebeu essa instrução também, Instrução de quê? porque Jacó tinha que casar com a prima dele. Não foi isso que você Mas falou isso antes? daí, essa orientação de Isaac para Jacó foi muitos anos depois de Esaú Ah, de Esaú ter casado com essas mulheres. Quando, entendi. sabe, quando o Isaac chega com Jacó e diz para ele não se case, por favor, com as Etéias, foi muito depois da bênção da primogenitura, quando Isaac já estava ceguinho, foi um pouquinho depois, né? Foi depois quando Rebeca faz o guisado, né? Coloca uma pele de cordeiro sobre o corpo de Jacó, né? Foi depois disso, porque na verdade, gente, o que que eu vou falar para vocês? Quando nesse capítulo 26 do versículo 35, 34, Esaú já tinha o hábito de andar muito longe desde a infância. Ninguém vira caçador na vida adulta. Eu fui militar e eu vivi numa região, eu servi o exército numa região onde as crianças aprendem a caçar peixe com a mão, aprendem a pescar com a mão. Os índios, filhos dos índios. Então, acho que os maiores caçadores aprenderam esse ofício na infância. Então, aqui ele tinha 40 anos, só que ele já estava nas andanças dele há muito tempo. Quando a Bíblia diz que Deus se aborreceu de Esaú, foi muito tempo lá atrás. Já foi muito, muito lá na infância, porque Deus já estava vendo já. Né? Deus já vê tudo, Deus vê o futuro, né? E alguém quer fazer mais uma pergunta? Ficou esclarecida essa parte? Essas perguntas são importantes. Muitas das vezes são as mesmas que muitos não conseguem, não querem se esclarecer. Relacionada à pergunta da Cris, eu ia falar o que o senhor falou aí. Quando eu li essa passagem deles, não sei se eu entendi certo, mas quando eu li, eu entendo assim, né, que Esaú, quando o pai não tinha mais a bênção para ele, porque já tinha abençoado Jacó, eu entendi assim, que ele se envolveu com as mulheres que não podiam, como se por uma revolta, mas ele já sabia que não deveria. Sim, exatamente. Eu quero ler um texto aqui, ó. É, Gênesis tem a ver com o que você acabou de falar, irmã Carla. Gênesis 27, eu quero que vocês acompanhem o que eu vou ler. Olha o que eu vou falar para vocês aqui, ó. Isso aqui que é uma revelação tremenda. Tendo-se envelhecido Isaac, e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou a Esaú. Olha só, Isaac chamou Esaú. O desejo dele, né? Esaú já tinha. Porque deixa eu explicar uma coisa para vocês. Em Gênesis 49, Jacó tá velho, ele chama os 12 patriarcas, os 10, chama José e também chama Efraim e Manassés. Gente, se vocês lerem ali, Gênesis 49, as bênçãos sacerdotais de Jacó para os seus filhos, Jacó não abençoou quase ninguém ali. Ele só abençoou Judá e Benjamim. Os outros, você tem dificuldade de acompanhar e entender que Jacó teve vontade de abençoar ali. Por quê? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Na cultura hebraica da época de Abraão, Abraão ele leva a cultura do reino. A gente precisa entender, nós temos que tem momentos que para a gente entender reino, a gente tem que esquecer o conceito de igreja. Essa ideia de que grupos isolados, reino é outra coisa muito mais ampla. Então Deus estabeleceu o reino muito antes de tudo. Abraão, a graça já estava lá com Abraão. Ele foi salvo, a fé dele, ele foi alcançado, ele foi favorecido pela graça por causa da fé dele. Isso está em Romanos capítulo 4. Então, vocês
Por exemplo, vou comprar aqui para vocês. Vocês já viram na internet pessoas falando palavras que você não pode pronunciar dentro da sua casa? Não diga para o seu filho seu nojento. Ah, não amaldiçoa o menino. Ah, porque ele vai ser gente. Para Abraão, eles não se preocupavam com com essas coisas, na época de Abraão, de Isaac, de Israel, não existia. O pai, ele só poderia abençoar ou amaldiçoar na vida finda dele, quando ele já estava velho. Por exemplo, eu tenho um filho de 24 anos. Eu estou vendo esse filho. Ele casa, separa, ele não me obedece. Né? Lembra do mandamento com promessa que eu li para vocês? Efésios 6? Paulo só lembrou, tá? Olha só. Efésios, capítulo 6, está em Êxodo 20, que é o primeiro mandamento com promessa. Deus já Paulo está só lembrando, então, o camarada fazia a vida toda coisa errada e o pai observando. Na cultura hebraica dos patriarcas, que evidenciam como é o relacionamento da cultura do reino, eles não amaldiçoavam no dia a dia. Não tinha esse negócio hoje aqui do filho ser rebelde com você e você ser o diabo, vem cá e pega o chinelo e joga. Não tinha isso aí, não. Eles ficavam olhando e diziam assim: o que é teu está guardado. Você aí que está pulando cerca, você aí que está. Você vai me pagar o novo e o velho. No Gênesis 49, irmãos. Olha, eu vou ler aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia. Aqui. O negócio, o caldo vai ficar grosso agora. O Senhor, olha só, Jacó chama o filho mais velho. Ele tem vontade de dar uma bênção para Rúben, só que fica difícil, porque olha o que ele vai dizer. Ó. Gênesis 49. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Isso aqui é coisa de profeta, querido. Profeta que anuncia o que vai acontecer. Jacó tá velhinho já tá meio ruim da vista, mas não tá ruim da cabeça, não. E ele diz assim: Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó. Ouve a Israel, vosso pai. Olha o que ele vai dizer: Rúben, tu és meu primogênito, a minha força. Eu imagino que Jacó está se emocionando, que ele já quer abençoar. E as primícias do meu vigor, porque você abriu a madre da esposa dele, o mais excelente em vigor, impetuoso como a águia, vírgula, porém, não serás o mais excelente. Olha só, ele desfaz na bênção, ele desfaz. Não será o mais excelente, porque deitar-te ao leito de teu pai e profanaste, subiste à minha cama. Ele tomou uma das mulheres. Né? O camarada foi esperto. Rubem pegou uma das mulheres do próprio pai dele. Aí vocês vão vendo. Aí você vai ver depois. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre minha alma. Com o seu agrupamento, ele já tirou dele de reto. Olha só, Jacó disse: Eu já estou fora das guerras de vocês. Eu não vou abençoar as guerras de vocês. Olha que coisa tremenda. Minha glória não se ajunte, não se una, porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa já retaram touros. Maldito seja o furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó e os espalharei em Israel. Aí vem com Judá. Judá, teus irmãos te louvarão. Aqui já melhorou. Olha só, gente. Quem é Judá? Quem lembra de Judá aí? Quem é o descendente de Judá? Será que tem um crente aí que está ligado nisso? Quem foi o descendente? Yeshua. Oh, glória! Maravilha! Coisa linda. Começou a melhorar com Judá. Judá é leãozinho. Te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz dos teus. Olha só, irmão, que coisa tremenda. E Jacó falando: a tua mão vai ser sobre a cabeça daqueles que são inimigos. Você vai botar a mão na cabeça dele, ele vai ter que obedecer, ele vai ter que se submeter, será subjugado. A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Ou seja, cerviz quer dizer, a estrutura dura de um pescoço que não se dobra.
Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, né? O leão da tribo de Judá começou aí, queridos. Da presa, subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arrederá de Judá, nem o bastão de entre suas mãos, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta a videira mais excelente. Lavará as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Olha só, os seus filhos serão cintilantes de vinho. Zebulon habitará na praia dos mares e servirá de porto de navios, e o seu termo se estenderá até Sidom. Issacar é jumento de fortes ossos. Gente, se a gente for falar hoje assim, olha lá o meu filho mais velho, olha como esse menino é um baita do gurizão, mas é igual um jumento. Hoje, a gente comparar o filho com o jumento, né, irmão, é uma coisa feia, né? A pessoa dizer, meu filho ali é Moisés. Só que na antiguidade, na época dos patriarcas, era elogio comparar animais era elogio os animais serem comparados com a força, os pais se comparavam com os animais. Você vai ver o salmista dizendo para Deus assim: o Senhor exaltou a minha força com uma unção que eu fiquei igual um boi selvagem. Então, os animais eram comparações. Atualmente, comparar com jumento não é coisa boa, não, mas na Bíblia, jumentinho quer dizer exemplo não só de gentios, mas também de exaltação. Então, gente, é, onde é que eu quero chegar? Jacó, ele viu os filhos aprontando a vida toda. Chegou lá quando ele tá velhinho. Ele vem cá vocês agora. Vocês vão me pagar. Vamos lavar a roupa suja aqui. Que a bênção era liberada na velhice. Não é como hoje aí, lá no norte, no nordeste, os filhos antes de dormir. Benção, mãe. Benção, pai. Te abençoe. Não era assim, não. Essa coisa da boca para fora. Não era assim. Como é que era, então? Vou responder. Olha só isso, gente. Eu vou responder como é que era a bênção. Olha o que Isaac falou para Esaú. Tendo se envelhecido Isaac, em Gênesis 27, e já não podendo ver, porque os seus olhos se enfraqueciam, chamou Esaú, seu filho mais velho. Ele disse: meu filho. Respondeu-lhe: aqui estou. Disse-lhe o pai: estou velho e não sei o dia da minha morte. Olha só, hora de abençoar. Veja, isso é antes de vir os descendentes de Jacó. Esse daqui é descendente de Isaac. Agora, pois, versículo 3: toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco. Sai ao campo e apanha para mim alguma caça. Faze-me uma comida saborosa, como eu aprecio. Traze-me para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho, e foi Esaú ao campo para apanhar caça e trazê-la. Deixa eu ler aqui o texto, eu vou encontrar o texto que eu quero ler aqui. Eu quero achar o versículo que eu não estou encontrando. Irmãos, eu estou sem o meu óculos, que ele ainda teve que passar por uma manutenção. Mas Isaac diz assim para Esaú: traze-me aqui a comida, para que a minha alma te abençoe. Eu quero achar esse versículo. Ele está aqui no contexto de Gênesis 27. Por quê? O que abençoa, queridos, não é o que sai da boca. É a alma que abençoa. Eu li para vocês Gênesis 49. Veja. Vê se não é o versículo 28, também. No capítulo 27. 27, 28? É. Deus te dê do orvalho do céu e dá. Não, ele já está abençoando isso. Não tem isso lá, não. É quando ele diz assim:
Traz-me a comida para que a minha alma te abençoe. O texto está dizendo isso. Eu posso depois trazer esse texto com mais calma para vocês, porque quando Jacó quer abençoar os seus filhos, ele lembra da amargura do que os filhos de produzirem, porque a bênção, queridos, ela não vem do seu espírito, ela vem da sua alma, porque a sua alma se entristece. A sua alma é que vai. Você já viram um filho que você só tem decepção com ele? Pode falar aí. A minha versão é assim, que faze-me um guisado saboroso como eu gosto, e traze-mo para que eu coma, para que minha alma te abençoe antes que morra. Onde é que está escrito? É o 27:4. Faze-me uma comida saborosa, como eu preciso, traze-me para que eu coma e te abençoe, para que minha alma te abençoe e eu morra. É isso aqui, é versículo 4 mesmo, né? Tem que olhar a versão que o senhor está lendo. São Por versões exemplo, diferentes. Só que no original é isso mesmo. A minha é João Ferreira de Almeida. Pois é. A de Genebra tem essa parte. Que a minha alma te abençoe, que é o original. No original, ele descreve, e algumas traduções realmente não tem. Porque a bênção, queridos, o filho. Por que eu li Efésios 6? O primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe. Esaú desonrou Isaac e Rebeca, desobedecendo o pai deles. Chega na velhice deles, como é que ele vai abençoar, irmão? Sabe? É aquela pessoa. A gente precisa entender. Não há como você ter e ser a bênção sem honra, queridos. Não tem como separar honra de bênção. Honra e bênção andam lado a lado. Um sem o outro não existe. Vocês devem perceber na vida de Abraão, Deus ensinando para Abraão, dando a ele a oportunidade de trazer o reino na terra, aonde realezas, sacerdotes, presidentes, autoridades vão reinar porque se tornam a bênção. Só que a bênção não vai passar simplesmente por uma pessoa que é um pai, onde o filho o aborreceu. Quando a Bíblia diz que Deus se aborreceu de Esaú, porque não foi só o seu pai Isaac que ficou aborrecido com a desobediência dele, contaminando a bênção, contaminando a sua semente. O próprio Deus se aborreceu de Esaú. Então, não é a boca que abençoa. A boca quer falar, vocês lerem em Gênesis 49. Jacó quase diz para Rubem: Rubem, eu queria te abençoar, meu filho, mas se tu fizesse esse negócio aí, tu não vai ser muito excelente, não. Né? Você vê que quando ele vai abençoar, queridos, ele lembra a amargura da alma dele. A bênção só pode ser liberada através de um sacerdote que foi agradado, que não foi desobedecido. Quando chega na velhice de Isaac, Isaac chama Esaú e diz assim: Isaac, rapaz, você fez tanta cagada, desculpa aí o termo, né? Mas eu quero te ajudar, meu filho. Então, vai lá e prepara um guisado. Pelo menos para eu comendo, a minha alma vai se alegrar. Olha só. Qual é, queridos, uma coisa que alegra crente? É quando ele come. Se tem uma coisa, no Talmud, tem um ditado que diz assim que é, é como se fosse uma bem-aventurança para o judeu ter a porta do banheiro próximo à cabeceira da sua mesa. Porque ele acaba de comer. Ele come bem. Então, nesse texto, nós entendemos que a alma do patriarca, a alma daquele que carrega a bênção, ele precisa estar satisfeito. Ou seja, como é que eu posso honrar? Como é que eu posso desejar ser honrado se eu mesmo não honro? Vocês estão entendendo? Né? Eu preciso entender que aqueles que desatam a bênção sobre a minha vida
são pessoas que a alma deles está satisfeita. Então, Isaac chega aqui, ó, vai lá e caça alguma coisa, porque eu comendo, eu vou ver se a comida fica boa, e se a minha alma se alegrar, eu vou te abençoar. Olha o que diz. Rebeca, versículo 5, esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho, e foi-se Esaú ao campo. Só que a Bíblia diz que Rebeca ouviu e ela mesma produz aquele guisado, porque ela entendia, ela era sensível a Deus. Ela participou do plano em Deus de não permitir que a bênção fosse contaminada. Então, quando Jacó entra em cena, né? Olha o que diz aqui o texto. Então entregou Jacó, versículo 17 do capítulo 27. Então entregou Jacó a seu filho a comida saborosa e o pão que havia preparado, sendo que ele já estava coberto com uma pele de cabrito. Já estava disfarçado, né? E Jacó foi a seu pai e disse, meu pai. Ele respondeu, fala, quem és tu, meu filho? Versículo 18. Respondeu-lhe Jacó, seu pai, sou Esaú, teu primogênito. Estava mentindo, olha só. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. Olha só. Disse Isaque a seu filho, como é isso que a pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu, porque o Senhor, teu Deus, a mandou ao meu encontro. Olha a conversa. Então disse Isaque a Jacó, chega-te aqui, para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse, a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. Veja, aqui Isaque, ele consegue discernir a voz do filho, porque ainda que ele esteja com a visão turva de não enxergar mais as coisas entre os homens, ele consegue ouvir a voz verdadeira no mundo espiritual. O ouvido dele não se deixa enganar. Aqui está o segredo da bênção. Só pode abençoar quem ouve a voz do abençoador. Olha isso, gente. Que coisa tremenda. Então, então disse, chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça, versículo 25, de meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe e ele comeu. Trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então lhe disse Isaque, seu pai, chega-te aqui e dá-me um beijo, meu filho. Olha só, querido. Só um momento, gente. Já começou a bagunça, já tá me atrapalhando esse negócio aí. Veja que, mesmo depois de Isaac ter comido, ele ainda estava carregando ainda aquela sensação da amargura do filho. A vida toda, esse menino me fazendo raiva. Eu comi o que Isaac, até que a comida tá boa. Mas, ó, meu filho, a comida tava muito boa. Mas vem cá, me dá um beijo, né? Me dá um beijo aqui, que eu quero ficar mais... A minha alma quer se alegrar. E aí, então o pai, ele se achegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou. Mal acabara, versículo 30. Mal acabara Isaque de abençoar Jacó, tendo este saído da presença de Isaque, seu pai, chega Esaú, seu irmão, da sua caçada. E fez também ele uma comida saborosa e a trouxe a seu pai e lhe disse, levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoes. Perguntou-lhe Isaque, seu pai, quem és tu? Sou Esaú, teu filho, teu primogênito, respondeu. Então estremeceu Isaque de violenta comoção. Olha só, os alicerces da amargura de Isaque foram tocados de novo. Por quê? Esaú aparece agora com uma caça e diz, peraí, senhor, ô pai, eu tô com os guisados aqui e a Bíblia vai dizer que como? Se eu já acabei de abençoar você, como é que é isso? Naquele momento, Isaac fica extremamente decepcionado, porque o sonho dele era abençoar Esaú. Vocês estão entendendo? É muito forte isso daqui. Agora, Esaú pergunta por
3 vezes, meu pai, me dá qualquer bênção, não tem uma bênçãozinha para mim? Naquele momento, Isaac diz assim, é como se Isaac dissesse assim, acendeu dentro de mim a amargura. Não tem como eu abençoar, porque eu estou decepcionado com o que aconteceu. Entenda uma coisa, aqui eu vou trazer uma revelação poderosa. A bênção vem da alma. Quando a alma está satisfeita, o mundo espiritual se abre e as riquezas que Isaías chamou em Isaías 59, a herança de Jacó no mundo espiritual desce da alma alegre, porque comeu bem e agora a boca vai proferir. Não adianta, meu filho Esaú, eu querer te abençoar se a minha alma está triste agora porque eu fui enganado. Vocês estão entendendo, gente? Paulo entendeu isso daqui. Vocês estão entendendo? Paulo entendeu quando ele fala de pedir ofertas em Coríntios, né? Ele diz assim, segundo os Coríntios, cada um contribua, ó, segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Paulo sabia disso daqui. O segredo do que doa, que oferta, que dizima, para que ele seja aquele que rompe a bênção na vida dele. A pessoa que recebe essa bênção, ela no mínimo tem que estar muito satisfeita com você. O que é isso, irmão? Você já viu aquela pessoa na igreja, que o pastor, ele pede as coisas para ela fazer e ele fica dando desculpa, sabe? Você vai dar uma orientação para ele e ele fica dando resposta, respondão, entendeu? Aí o pastor, sabe, fica contrariando, sabe? É aquela pessoa que você tem que estar andando atrás dela, entendeu? Aí quando ele vem, ele entrega o dízimo dele, a oferta dele, o pastor lembra, você tá entendendo? Esse camarada aí é meio rebelde, ele fica fazendo o que eu não mandei fazer, ele não faz o que eu disse para fazer, aí ele trouxe o dízimo dele, e aí agora eu quero, Deus, abençoa ele aí, Senhor. Só que a bênção não sai. É aqui que eu digo para vocês uma coisa, nem todo dízimo é recebido por Deus. Nem todo dízimo Deus recebe. O dízimo que Deus recebe, a oferta que Deus recebe é aquela que o Pai se alegra. Agora eu vou pegar o outro lado da história. Vocês já viram pessoas que o pastor lá na igreja, lá, o apóstolo, seja lá quem for, a pastora, é impressionante. Você nem precisa dizimar, mas você chega lá, ô pastor, eu queria falar com você. Eu já estava orando por você já, meu filho. Fica tranquilo que Deus já está revelando, Deus já está provendo, e a porta vai se abrir, e você começa a receber tudo. Mas como é que é isso, né? Como é que pode? Parece assim que... Vocês estão entendendo aqui o negócio, gente? O que quer falar? Fala alguma coisa aí, por favor. Deixa eu ler aqui que já escreveram aqui alguma coisa. Pode falar, liga o microfone e fala. Exatamente. A pastora Cris falou, nem todo dízimo Deus recebe. Mas só apenas nessa questão de Jacó, de Isaac. Não, isso foi estabelecido no Éden, querido. Lá no Éden, Deus estabeleceu. A gente só lembra do pecado original conectado com a desobediência de Adão. A gente só consegue lembrar que Adão comeu de uma árvore que não deveria. Mas ninguém lembra que antes desse mandamento, Deus tinha dito esse mandamento aqui, ó. Versículo 16 do capítulo 2 de Gênesis. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim
comerás livremente. Por quê? Por que Deus está falando isso para Adão? Porque no capítulo 1, do versículo 26, 28, Deus já os havia abençoado. Então, a bênção de Deus consistia em proporcionar a Adão a satisfação de comer do bom e do melhor, porém, não tocar numa árvore. Aquela árvore que ele tocou era de Deus. Aqui eu trago a pergunta para você. Quantas pessoas estão comendo da árvore que pertence a Deus? Estão deixando de comer aquilo que Deus disse e estão comendo o que é de Deus. Então, veja que a maldição veio para a humanidade justamente relacionado com essa questão da satisfação da alma. A alma se satisfaz com o comer dado por Deus. Eu vou ler um versículo aqui, ó. Eclesiastes, Salomão, muito tremendo esse texto aqui. Eclesiastes 2. Eclesiastes 2, 24. Nada há melhor, olha só, nada há melhor, do verbo haver, para o homem, do que comer, beber e fazer com que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Olha só, no entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Deus é o único que pode dar a satisfação para uma alma que, ao mesmo tempo que satisfaz a barriga de alguém, terá a sua barriga também satisfeita. Quem proverá isso vem da mão de Deus. Então, dentro desse fundamento, a bênção, ela passa através de uma alma que de alguma forma foi satisfeita. Agora, percebam que eu citei um texto lá do livro de Salmos, ou de Coríntios, que Paulo está falando de doação. Porque todo o reino de Deus se estabelece pela doação. Todo o reino de Deus se estabelece pela doação. Mas onde é que você vê isso, apóstolo? É só você ver aonde Deus Pai viu que a humanidade estava separada, tá, da glória dele, e Deus não tinha nada a ver mais com isso. Aí o que Deus faz? Deus envia o Filho. E a Bíblia diz em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho. Então o Filho vem como Salvador do mundo, passa 33 anos na Terra, e quando ele sobe aos céus, ele deixa cair de si, da sua essência, a capa, as 5 capas de presente para a noiva, para a igreja, que vai povoar o reino agora na Terra, onde essas capas são os 5 ministérios. E aí, Jesus leva cativo o cativeiro e dá dádivas para o reino, presentes para a igreja. Depois de 10 dias que Jesus está no céu, o Consolador vem e traz os seus presentes. Então, você vai vendo que toda essa natureza da satisfação, ela se estabelece desde o princípio, através também de Jesus, né, e do Espírito Santo. Né? O Pai começa esse propósito em Cristo e Cristo termina na pessoa do Espírito Santo. E a igreja precisa carregar esse entendimento de que a bênção, ela provê para todas as áreas da sua vida. Você não tem que fazer campanha de desafio para alavancar a sua vida financeira. Eu não consigo encontrar base bíblica para isso. É muito fácil as pessoas pegarem textos isolados, né, e fazerem campanha. Esse negócio de campanha é um negócio que eu vou te falar, viu? Pessoas querendo buscar negociar com Deus o que Deus já proveu. Isso é muito delicado, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Pergunte agora. Pode ligar o microfone, não tenha medo de se expor. Talvez a sua pergunta, a sua indagação seja libertação para outros. AP, então, quando
a Rebeca, é Rebeca, né? Uhum. Pega e por ela estar com essa amargura de espírito, quando ela pega e dá um jeitinho de Jacó receber a bênção, Uhum. ela não fez totalmente errado. Ela deu um jeitinho brasileiro aí, né? Ela meteu o bedelho. Mas como que fica a situação do fato de Jacó ter mentido? Como é que fica? O próprio Deus resolveu o problema dele. Essa é uma pergunta muito boa. Veja bem. Então fica naquela questão de que ele trabalha 7 anos para pagar uma mentira e depois mais 7 anos para poder receber a bênção. Dá 14 anos. Não necessariamente. Eu prefiro dizer para você que isso foi resolvido no dia que Isaac chama Jacó. Não está descrito no texto, tá? Ele simplesmente comeu, né? Isaac comeu o guisado. Quando ele abençoa, havia um ritual desde os patriarcas, que eles deveriam colocar a mão direita por debaixo da coxa do pai dele e jurar, e fazer o juramento de obediência. Jacó, ele quebrou esse juramento. Ele quebrou. Inclui-se na quebra desse juramento também o fato dele ter sido cúmplice com a sua mãe Rebeca, naquele engano humano. Porque Deus usa o engano humano para glorificar a si mesmo. O salmista diz, num salmo, acho que é 68, que até a ira dos homens Deus usa para conferir glória a si mesmo. Deus tem plano para quem sai do plano. Quando Jacó fez o voto com seu pai, ele quebrou. E o próprio Deus, no Val de Jaboque, se encontrou com ele de madrugada e lutou com ele. E disse, você quebrou o plano. Agora eu vou tocar no mesmo lugar aonde você jurou debaixo da coxa do seu pai. Eu vou tocar no nervo na sua coxa. E ali ficou a marca da quebra da aliança. Porém, como lutaste com Deus, serás Israel. Então, é muito forte isso, hein, gente? Deus restaura toda a experiência de Jacó nesse momento, né? Toda essa experiência dessa luta com o anjo. Porém, o Senhor vai cumprir uma promessa poderosíssima, né? Que foi feita para Abraão com Jacó. Porque veja bem, quando Jacó foge nesse momento que ele recebe quando Jacó foge da casa do pai dele, porque naquele momento, irmãos, Esaú quer matar Jacó, né? Naquele momento, ele quer matar Jacó. Aí o que acontece? Jacó foge. A mãe dele diz, pega tudo, porque a bênção agora está contigo, meu filho, agora some, desaparece. A Bíblia diz que Jacó fica desesperado. Capítulo 28, irmãos, vocês vão vendo que já aconteceu esse momento aí que a irmã fala, né? Deixa eu achar aqui um texto, a pastora Cris falou. Ele vai em busca das mulheres dele, né? Ele não faz errado, ele foge, porém ele não faz errado. No deserto, quando Jacó foge, Isaac, antes dele fugir, Isaac chama ele, que é no capítulo 28. Ele já tinha recebido a bênção, né? Aquela bagunça toda já havia acontecido, né? Agora, Isaac não tem mais o que fazer, né? Ele simplesmente ele não tem outra opção. O que ele vai fazer? Ele vai abençoar a si mesmo, o filho dele. Por quê? Já que aconteceu dessa forma, capítulo 28, Isaac chamou a Jacó e dando-lhe a sua bênção. Mais uma vez ele abençoou, porque não tem como mudar a bênção. Eles entendem que a bênção não é só porque eu sou homem de Deus, eu quero sair abençoando. Não é assim. Não é porque eu sou homem de Deus. Um dia uma mulher chegou para mim, ó, vou falar uma coisa para vocês. Essa mulher tinha um patrimônio muito grande, uma Land Rover e aquela coisa toda. Ela era muito status, viajar para Miami, aquela coisa toda. E ela disse assim: eu quero lhe abençoar com um dízimo.
E eu disse assim: ó, eu posso até receber, mas eu quero dizer para você que você não tem poder de me abençoar, não. Aí ela ficou assim: nossa, mas você tem que fazer, você precisa do dinheiro e tal. Eu disse: pois é, só que quem tem o poder de abençoar sou eu. Agora, detalhe, ela já veio com uma certa arrogância, dizendo assim: não, o meu dinheiro abençoa você. Negativo. Dinheiro não obedece à bênção. Melhor dizendo, a bênção não se submete ao dinheiro, mas o dinheiro se submete à bênção. Olha que é isso aqui, esse trocadilho tremendo, irmão. E quando ela entendeu assim, mas por que eu não posso te abençoar? Porque está escrito em Hebreus capítulo 7, versículo 7, que o maior abençoará o menor. Quem foi o maior que abençoou o menor? Capítulo 7 está falando de Malquitzadek. Foi Melquisedeque, rei de justiça. Este era grande. É só ler em Hebreus 7. Se ele era grande, era porque ele era o maior. Porque ele era o único sacerdote na época. Então Abraão entendeu que ele era grande e ele olhou: peraí, quando Deus falou comigo lá em Ur dos Caldeus, eu não posso perder essa oportunidade. Esse cara nasceu para mim. Agora ele vai ativar a bênção em mim. Melquisedeque não pediu nada deles, irmão. Você não vê o texto lá em Gênesis 28, 20, Gênesis 14. Gênesis 14, 18. Melquisedeque ele já veio trazendo pão para ele, porque quem tem a bênção é generoso, irmão. Quem tem a bênção, ele não se preocupa. Ele não se preocupa com valores. Ele não se preocupa com nada. Eu vou dar uma festa para esse camarada aí que tá vindo uma batalha, tá vindo uma guerra, venceu 4 reis. O camarada, esse cara é bom de briga, é bom de espada. Vamos fazer uma cerimônia de recepção para ele? Aí, Melquisedeque, que é Shem, né? O filho mais velho de Noé, vem com pão e vinho. Aí Noé, Abraão olha tudo aquilo, fica impactado. Amém. Deus abençoe, irmã Marisa. Aí o que acontece? Abraão resolve pegar de todos os seus despojos. Ele entende. Deus estava comigo. Eu não posso desonrar Deus agora, porque esse é o maior representante, é o sacerdote de Deus, o Deus Altíssimo. Então eu vou honrá-lo, eu vou alegrá-lo. Eu quero agradecer a Deus. Queridos, dízimo, ninguém deixa de entrar no céu se não dizimar. Porque se eu não dizimar, eu vou pro inferno. Não. Gente, pega esse código que eu vou falar para vocês, já que seja código. Quantos anos Israel ficou no Egito? Quem pode responder? Mais ou menos uns 450. Você não vai encontrar texto nenhum na Bíblia onde Deus pede o dízimo para eles naquela época. Por que Deus não pediu o dízimo quando estavam no Egito? Sabe por quê? Quando José era governador no Egito, que os seus irmãos vieram com o faraó e compravam sementes, e eles se depararam com José e viram que o irmão estava lá. Chegou um momento que os irmãos dele já não tinham mais o que comer. Tá no texto, tá na Torá, tá no Pentateuco. Chega um momento que acabou tudo. Aí os irmãos de José vão lá com o faraó e dizem assim: faraó, compra nós queremos ser teu servo, né? Nós não temos mais como sobreviver, a fome tomou o mundo todo. Aí faraó diz para José: recebe eles, eu vou comprá-los. Gente, o faraó, ele representa o diabo, tá? Agora, quando Deus tem uma realeza no meio da conversa, Deus usa até o filho do diabo para abençoar o crente. A Bíblia diz que Faraó compra eles e dá para eles a melhor região, né, do Egito, chamada Gósen. Interessante, né, que o nome parece que tem tudo a ver, né? Era um lugar do deserto, irmãos, que tinham pomares, existia terra fértil. O Faraó foi bom só por causa de José lá, ele comprou. Só que Faraó diz o seguinte: eu vou dar a melhor terra para vocês. Lá vocês vão plantar, vocês vão ter filho, vocês podem cultivar. Se multipliquem aí. Só que Faraó disse assim: ó, eu quero que vocês deem para mim 2/5 de tudo que vocês produzirem. Sabe quanto é isso, irmão? É 20%. É 20% de tudo.
o que eles produziam. Olha, Faraó cobrando dízimo, né? Interessante. Está lá na escritura, 2/5. Deus não pediu deles dízimo, sabe por quê? O dízimo é para mostrar quem é o seu Senhor no mundo espiritual. Meu Deus, dá um glória aí, crente. Por isso que Deus não pediu. E hoje o imposto de renda é 27%. É, é por isso que nós temos que dizimar para santificar o resto. Então, você não vai deixar de ter a salvação. Não. Só que parece que, de repente, essa masterclass, esse momento de aula, cria uma conotação de que nós estamos falando de finança. Não, não é necessariamente isso. O propósito não é esse. É entendermos que Deus está falando de honra. Jesus, todo o seu ministério foi pautado na honra, irmãos. Jesus disse assim, ó, Mateus 10:30, quando vocês chegarem numa cidade, se não aceitarem o que vocês estão falando, não se preocupe, eles não estão rejeitando vocês, eles estão rejeitando a mim que o enviei. Batam um pó do chinelo e vão embora. Ou seja, a unção que as pessoas receberem, vocês terão a oportunidade de honrar essa unção. A unção que você recebe, o entendimento, a sabedoria dessa unção, que você honra, dela você compartilha, dela você pode escrever então, Dai, já que não está podendo falar aí no microfone ele desviou. De vez em quando o telefone desvia mesmo, irmão, isso é normal. Apóstolo, como fica a bênção na vida do profeta aqui da tribo de Rubem, ou seja, antes do resgate da primogenitura, como agir? Não se prendam, tá? Não se prendam a o modelo estabelecido da bênção de Jacó para as tribos, tá? Essa pergunta que a Dai está fazendo, eu quero dizer para vocês que os 12 patriarcas, filhos, os príncipes de Jacó, eles estão agora sentados em tronos. 12 desses tronos são deles e 12 desses tronos são os apóstolos do Cordeiro. Tudo está dentro do livro de Apocalipse, está ali no Apocalipse. 24 anciãos estão recebendo em taças as orações que os anjos levam da igreja aqui na terra. Jesus, como sumo sacerdote, Hebreus 7:25, intercede para que as orações de vocês sejam aceitas. Apocalipse capítulo 8 diz que tem um anjo que recebe numa taça e coloca incenso. No céu tem trono, no céu tem altar, no céu tem candelabro. O modelo perfeito do tabernáculo original está no céu, mas no céu não tem algo, que é o quê? Incenso de oração. Então, esses 24 anciãos, 12 dessas tribos, eles são sinalizadores no mundo espiritual e que desatam unções das tribos de cada um daqueles que nascem nos respectivos meses do calendário bíblico. Então não se preocupe, Dai. O que Deus falou, o que Jacó falou para os filhos dele, não quer dizer que tudo para nós não, tá? Então, gente, eu vou continuar aqui, vamos apressar. Quando Jacó foge de Esaú, desesperado, com fome, com medo de morrer, né? Mas ele é o quê? Irmãos, ele está fugindo. Uma coisa é certa, ele está fugindo, mas ele tem a bênção. Ele pode não ter unção, mas ele tem a bênção. Vocês estão entendendo? Ele está debaixo de perseguição, mas ele tem a bênção. Ele está com fome, mas ele tem a bênção. Ele está no deserto. Tem momentos na nossa vida que a gente tem que entender que a gente só tem uma pedra para dormir, sabe? E servir de travesseiro. E o diabo pode acusar você. Mas não se esqueça de que ali você pode não só ter a bênção, mas ser a bênção. Porque a bênção, há uma promessa que a bênção, ela também nos perseguirá. Ela virá atrás de nós. São o elemento das circunstâncias da vida, é a procura das coisas que você quer se encontrando com a sua procura. Olha que coisa tremenda isso, irmão. Então Jacó foge, Gênesis 28:10, partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era posto. Sol posto, tomou uma das pedras do lugar,
fê-la seu travesseiro e se deitou, ali mesmo dormiu. E sonhou, eis, posta na terra uma escada, preste bem atenção, gente, cujo topo atingiu o céu. Resumindo, ele viu anjos subindo e descendo. Quando ele acordou, versículo 10, capítulo 8, versículo 18, 17, desculpa. Versículo 16, desculpa. Despertando Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Agora, Jacó se levanta, e é madrugada, e toma uma pedra, que era o travesseiro, e derrama sobre ele azeite. Ele faz um altar ali. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto com Deus, porque ele lembrou de toda a história que o pai dele contava sobre o avô dele. A bênção. Pera lá, eu estou fugindo do meu irmão. O meu pai me abençoou, só que eu preciso fazer um negócio com Deus aqui. O que ele faz? Ele diz assim, fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. Olha aqui o reino de Deus, irmão. Olha que Jacó, sem entender que o reino se estabelece pela pedra angular que é Cristo, a igreja. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Olha que tremendo aqui. Ele entendendo que não basta só ele ser a bênção, mas ele precisa honrar alguém. Ele descobriu que no pior momento dele, de perseguição, de bancarrota, de fuga, de prejuízo, ele tinha que honrar alguém. Para Deus, não existe propósito desvencilhado do princípio de honra. Honra e propósito andam lado a lado. Amém? Agora Jacó vai embora, continua fugindo, vai para a casa de Labão. Lá ele passa verdadeira perseguição, passa 14 anos na casa de Labão. Irmãos, Jacó, ele se multiplica de tal maneira. Tem as duas mulheres, Lia e Raquel. Os filhos deles se multiplicam. Quase centenas de pessoas estão com Jacó. No versículo... Olha aqui. No versículo 27 do capítulo 30, Labão respondeu para Jacó: eu achei mercê diante de ti, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoa por amor de ti. Olha como é isso aqui, gente. Labão, eu sempre chamo Labão de Lambão. O camarada abusou de Jacó de todo jeito, né? Enganou ele. Olha o que ele diz. Disse ele: fixa o teu salário que te pagarei. Disse-lhe Jacó: tu sabes como te venho servindo e como cuidei do teu gado, porque o pouco que tinhas antes de minha vida foi aumentado grandemente, e o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa. Eu vou resumir aqui, irmãos, que Labão, ele começa a fazer um negócio, uma maracutaia, para se prevalecer no trabalho de Jacó. Ele começa a dizer assim, ó, Jacó, as ovelhas de uma cor, se der ovelhas de cor cinza serão tua, as brancas serão minhas. Eu estou meio que generalizando, meio que parafraseando. Dificultando as coisas para ele ficar com a maior quantidade da cria. A Bíblia diz que passa-se o tempo, nascem justamente as crias que ele tinha dito que seria da cor que prevaleceria para ele. Vendo Labão que Deus era com Jacó, né, ele chega com Jacó e diz assim: ó, Jacó, o negócio aí é forte contigo mesmo, meu filho. Olha, vamos fazer o seguinte: as ovelhas malhadas, tá? Se nascer as ovelhas malhadas, tu fica com ela.
Esse aí eu aumento o teu salário. Olha como o cara é maquiavélico. A Bíblia diz que Jacó, Deus era tanto com ele, irmãos, que Jacó ele coloca varas verdes de álamo e de aveleira e de plátano. Ele removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais assim escorchadas, pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros aonde os rebanhos vinham para dessedentar-se, matar a sede, e conceberam quando vinham beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos listados e dos pretos dos rebanhos de Labão. E pôs o seu rebanho à parte e não juntou com os rebanhos de Labão. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas à vista do rebanho nos canais de água para que concebesse diante das varas. Irmão, vocês leiam esse texto aqui. Eu nunca vi em lugar algum ovelha malhada que nem zebra. É muito tremendo isso aqui. E Jacó tinha feito um voto, estava se multiplicando a sua riqueza. Ele prometeu, Senhor, eu já recebi a bênção, mas eu quero confirmar essa bênção. Para essa bênção ser na minha vida, eu preciso honrar alguém. Aí o que acontece? Ele começa a se multiplicar e vê que Labão está querendo dar o golpe nele. Irmãos, eu nunca, volto a dizer, a gente encontra ovelhas, parece que tem ovelha até preta, mas ovelha em forma de zebra, Deus fez aparecer. Ou seja, quando Deus está honrando o voto de alguém, isso aqui é voto. Se alguém sai por aí, vamos tirar o voto do livramento, o voto não sei do que, o voto do casamento. Cuidado, voto sem livramento vira maldição. Eclesiastes capítulo 5. Não te precipitas em fazer votos, e depois não se cumpra, para que o anjo não se aborreça de ti. Voto sem o quê? Que vira maldição? Não entendi. Vou ler aqui Eclesiastes para você. Ó. Foi voto de Jacó, mas eu vou ler aqui Eclesiastes. Ó. Eclesiastes 5:4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes, do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro. No original, queridos, aqui mensageiro é anjo. Não consintas, versículo 6, que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do anjo de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Aqui ele está dizendo que quando você... Preste bem atenção que eu vou explicar para você, gente. Esse voto aqui, ele tem a ver com o princípio do dízimo. Quando você passa a carregar a bênção na sua vida, é tremendo, sim, mas ela tem regulamentos. Quando você dizima, eu ativo a bênção de Abraão naqueles que são dizimistas. Quando você recebe a bênção de Abraão, um anjo de finança, tá? Ele começa a atuar na sua vida. É um anjo que ele vai trazer sabedoria, ele vai te guiar no teu caminho. Que anjo é esse? É o anjo de Êxodo, onde o Senhor fala. Eu vou ler vou ler esse texto aqui, ó. Já que nós estamos falando, eu vou falar aqui mais um pouquinho. Ó. Gênesis 23. Versículo 20. Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, porque a voz do anjo é a voz de Deus. Os anjos não vão falar nada diferente do que eles ouviram de Deus, tá? Por isso que nós devemos provar os nossos anjos e ver se eles estão vindo em nome de Jesus. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas, se diligentemente lhe ouvires a voz, e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos fariseus,
aos cananeus, aos heveus, aos jebuseus, e até os demonianos e os diabeus também. Todo mundo. Deus ia levar, o anjo vai varar, passar por cima de todo mundo. Quem vier, o anjo está junto e vai ter que se submeter. Então, gente, na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril, completarei o número dos teus dias. Essa promessa do versículo 26, completarei o número de teus dias, é para você não morrer antes do tempo, é para que não cesse a bênção da prosperidade antes do tempo, porque esse anjo, gente, eu vou trazer aqui um código, eu posso dizer que isso é um código tremendo de Deus. Todo crente, quando aceita Jesus, no mínimo, ele tem 2 anjos com ele. Sem você saber nome de anjo, sem você falar com anjo, sem você nem precisa gostar do anjo. Você tem raiva de anjo, esse negócio de anjo é coisa do bicho, pode ficar, não tem problema. Mas o anjo vai estar lá pro teu lado, porque eles são enviados a favor dos que foram chamados, escolhidos por Deus e que herdaram a salvação. Os anjos vão estar lá. Então esse anjo, ele está guiando você. Quando o texto ali, não te rebeles contra o anjo, houve um camarada chamado Balaão, que a jumenta dele era mais sensível, era mais profeta do que ele. O camarada não conseguia enxergar o anjo, né? Porque o anjo já era o anjo de Balaão, irmão. O próprio anjo de Balaão desembainhou a espada e disse: eu vou torar a cabeça dele. E a jumenta ficou na frente. A jumenta atrapalhou a situação. Ou seja, a incredulidade vai fazer com que os anjos que estão com você se rebelem contra você. Não é o diabo, não, irmãos. Vocês estão vendo que aqui eu estou falando um negócio profundo para mudar a vida, mas tem que ser dentro dos parâmetros de Deus. O apóstolo, como assim o anjo vai se rebelar contra mim? Os anjos lançam juízo. Cita um aí, Zacarias, Lucas capítulo 1, versículo 4 até o 10. Ele não podia, a mulher, o sonho deles era ter um filho. Todo sacerdote sem filho, ele é muito mal visto, irmão. Imagina, todo mundo em Israel sabia que Zacarias e Isabel não tinham filho. E quando ele entra no templo, o anjo aparece para ele, anuncia que Deus ouviu a oração dele. E ele diz assim: peraí, mas a minha mulher é estéril, eu já sou velho. Quando é que isso vai acontecer? O anjo captou a frequência da incredulidade, o resquício da dúvida dentro dele. Vocês estão entendendo? Aí o anjo diz assim: vai se cumprir depois que tu deixar de ficar mudo, porque tu não creste, ficarás mudo. Um juízo. O oposto do evangelho, que é o poder de Deus, que é anunciar, é ficar mudo. Tem muitas pessoas mudas, muitas pessoas que não falam, muitas pessoas que eles não têm o que falar da sua vida em todas as áreas, em dimensões da sua área, em dimensões de áreas particulares da sua vida. Ali está mudo, não há o que falar, porque se falar, o cavalo ouvindo vai chorar, porque é só tristeza, entende? Porque de alguma forma a incredulidade entrou. Gente, continuando aqui, ó. Jacó já está com uma multidão de pessoas com ele. Tá? No capítulo 33 de Gênesis, eu não tenho ideia de quanto tempo já tem, mas tem vamos lá. 1h43. Olha só, gente. Eu vou finalizar bem aqui, ó. Gênesis 33. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as suas servas. Então passou os filhos, ou seja, ele ficou na frente. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás dele, e Raquel e José por últimos. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Na verdade, é um pouco antes. Quando Jacó, no capítulo 32, ele saiu da terra de Labão, ele envia mensageiros, capítulo 32, versículo 3. Preste bem atenção, isso aqui é tremendo. Versículo 3, Jacó envia mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom.
E lhe ordenou: assim falareis a meu senhor. Olha só, assim falareis a meu senhor. Ué, Jacó tem a bênção, mas ele reconhece o irmão mais velho como senhor. Estão entendendo? Olha o que é honra. No fundo, Jacó está com o joelho balançando, porque ele está com medo, porque ele está fugindo do irmão dele. Passou 14 anos, mas ele sabe que ele traiu o irmão dele. E lhes ordenou: assim falareis a meu servo, a meu senhor. Eles estão ensinando, Jacó está ensinando os servos dele. Vocês vão pegar um monte de camelo e vão levar lá para o meu senhor. Por que meu senhor? Porque Isaac já tinha morrido. E na ausência do pai mais velho, do pai, o irmão mais velho passa a ser o senhor sobre o filho, sobre o irmão mais novo. Vocês estão entendendo, gente? Então, assim falareis a meu senhor Esaú: teu servo Jacó manda dizer isto: como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentas, tenho rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo a meu senhor, para lograr favor à sua presença. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú. Também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Então Jacó teve pavor, teve medo e se perturbou. Dividiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos. Pois disse: se vier Esaú a um bando e eu ferir, o outro bando escapará. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disse: torna a tua terra a tua parentela e te farei bem. Ele lembrou do voto dele lá no deserto. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei Jordão. Já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu temo para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. Gente, ele começa a dividir porções da riqueza dele. O que será isso que ele está fazendo? Isso é muito lindo, irmão, que Jacó está fazendo. Ele está com medo de morrer. Ele está com medo porque a experiência da última vez, há muitos anos atrás, foi de traição, de fuga. O irmão ia matar ele. Agora ele está apavorado porque ele tem crianças, ele tem idosos, tem pessoas. Ele já está idoso. Ele não consegue lutar mais. Ele não sabe lutar. Jacó não era caçador para usar flecha. Ele não era caçador para usar espada. Ele era um homem dócil. Só que agora ele está apavorado que o irmão dele vai dizimar toda a parentela que ele tinha. Esse que era o pavor de Jacó. Se vocês lerem o capítulo 32, até o versículo 21, vocês vão ver que Jacó separa, ele manda camelos, e os servos vão lá. E por incrível que pareça, Esaú não aceita nada. Ele fica mais apavorado. Versículo 16 do capítulo 32. Entregou às mãos dos seus servos cada rebanho à parte, disse ao seu servo: passai adiante de mim e deixa espaço entre rebanho e rebanho. Olha, aos poucos. Ordenou o primeiro, dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar: de quem és? Para onde vais? De que são estes diante de ti? Responderás: são do teu servo Jacó. Ele está ensinando seus servos a como apresentar aquele presente para Esaú e se submetendo. Responderás: são de teu servo Jacó. É presente que ele envia meu senhor, e eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos que vinham conduzindo. Ou seja, Jacó ia seguindo e ia deixando para trás quantidades de camelos, de cordeiros, jumentinhos. E os servos chegavam para Esaú, né, e diziam: isso aqui é presente do teu servo, ao meu senhor. Ele está dizendo, ele está chamando você de senhor. Ele quer te honrar, essa que é a palavra. Nesse intervalo, queridos, que ele está com uma multidão, Gênesis 32, versículo 22, Jacó se levanta naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, tudo criancinha, e transpôs o vale de Jaboque. Ali ele lutou com o anjo, e o Senhor tocou na coxa de Jacó. Piorou a situação, agora ele está manco, irmão. Imagina, Jacó desesperado, ele não sabia mais nem correr. Como é que eu vou correr do meu irmão? Que até manco eu estou. Mas Deus abençoou ele, confirmando a bênção. Versículo 33, capítulo 33. Levantando-se Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava e com ele 400 homens. Então passou, aí ele começa a colocar toda a família para detrás dele.
tiver que morrer, eu vou lutar pelo menos com o que eu tenho. Então, e ele, olha só como isso aqui, irmãos. A primeira vez que eu entendi isso aqui, eu chorei assim, eu fiquei tão maravilhado com o que aconteceu aqui. Eu quero que vocês acompanhem na Bíblia de vocês. Versículo 2, 33:2. Pôs-se as servas e seus filhos à frente, Lia e a seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou. Oh, glória a Deus! Arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou e choraram. Aleluia! Me perdoe, irmãos, mas isso aqui é muito forte para mim. Eles se reconciliaram. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse: Quem são estes contigo? Esaú perguntando. E respondeu-lhe Jacó: Os filhos com que Deus agraciou a teu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos se prostraram. Todo mundo se ajoelhou, irmãos. Todas as crianças, as mulheres. Chegaram também Lia e seus filhos e se prostraram por último. Chegaram José e Raquel e se prostraram. Perguntou Esaú: Qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? E respondeu Jacó: Para achar favor na presença de meu senhor. Olha que coisa tremenda. Então disse Esaú: Eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Mas Jacó insistiu: Não recuses. Se logrei favor diante de ti, peço-te que aceites o meu presente. Porque eu vi o rosto, como se tivesse contemplado o semblante de Deus e se agradar de mim. Ele viu no rosto de Esaú, ele viu o rosto de Deus. Estou entendendo o que é isso aqui, irmãos? Meu Deus. Ai, Jesus, me ajuda. Ele está dizendo, olha o que eu vou repetir para vocês: não rejeite os meus presentes. Não recuse, porquanto, peço-te, aceites o meu presente, porquanto vi o rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus e te agradaste de mim. Eu vou explicar a vocês. Irmãos, quando ele viu a primeira vez, depois de muitos anos, ele viu Esaú, ele viu a face de Deus. E Esaú não entendeu isso. Simplesmente ele atracou o irmão no pescoço e os dois se abraçaram. Eu vou continuar lendo. Peço-te, pois, recebe o meu presente, que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo. E tenho fartura. E instou com ele até que o aceitou. Olha, até que foi, ele se convenceu e aceitou. Porque afinal, Esaú também tinha enriquecido. As heteias, as cananeias, elas eram ricas. Então ele estava de olho na riqueza também lá, né? Porém, Jacó lhe disse: Meu senhor, sabe, olha só, ele todo o tempo se referindo ao irmão, honrando. A honra vem primeiro. Porém, Jacó lhe disse: Meu senhor, sabe que estes meninos são tenros, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçadas a caminhar demais, um só dia morrerão todos os rebanhos. Passe meu senhor adiante de seu servo, e eu seguirei guiando-as pouco a pouco, no passo do gado que me vai à frente, e no passo dos meninos, até chegar meu senhor em Seir. Respondeu Esaú: Então permite que eu deixe contigo da gente que está comigo. Disse Jacó: Para quê? Basta que eu alcance favor aos olhos de meu senhor. Assim voltou Esaú aquele dia a Seir, pelo caminho por onde viera. E Jacó partiu para Sucote e edificou para si mesmo uma casa e fez palhoça para o seu gado. Por isso, o lugar se chamou Sucote. Oh, Deus. Aleluia. Quem sabe o que é Sucote aí? Ora, cantaraba, sorica. Cabana. Quem sabe o que significa?
Irmãos, eu sinto uma presença muito gloriosa aqui. Eu não sabia que isso ia acontecer. Eu peço perdão dos irmãos. Tem madrugadas aqui que o Senhor Jesus, ele me fala algumas coisas. E eu sinto uma presença muito gloriosa aqui. Confesso que eu não. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Tem um fogo de Deus muito grande aqui. Isso não é pra mim, não. Sinto uma fogueira, eu tô derretendo aqui. Antes de ser apóstolo, antes de ser marido, antes de ser pregador, qualquer coisa. Eu sou um adorador do meu Senhor. Aleluia.